Bom, vamos entender agora o exemplo 8, escrituração dos registros K230 e K235, OP com produção reportada e devolvida no período de apuração. Então, nesse artigo será apresentado o exemplo de escrituração dos registros K230 e K235 na produção interna, considerando o seguinte cenário: OP com produção reportada e devolvida no período de apuração. Os nossos cadastros seguem o padrão aí do exemplo 1. O item produzido é a bobina sacola plástica, os insumos consumidos para a bobina, a lista de materiais da bobina, o tipo de ordem e extrusão. Então vamos diretamente para o nosso exemplo. Passo 1, gerar uma ordem de produção. Passo 2, requisitar os materiais totalmente, encerrando os empenhos. Passo 3, reportar a produção totalmente, encerrando a ordem. Passo 4, fazer uma devolução parcial do reporte da produção dentro do período de apuração, reabrindo a ordem. Então, nesse exemplo, vamos fazer uma devolução parcial de 10 kg do produto SA1, a nossa bobina plástica. Passo 5, acessar o resumo de movimentações da ordem para ver a quantidade reportada efetiva. E passo 6, gerar a escrituração do bloco K. Ok, vamos seguir esse passo a passo aqui na nossa base de treinamento. Primeiro vamos criar a nossa ordem para a bobina sacola plástica. Quantidade planejada de 100 kg, emissão 27/11, entrega em 27/11, empresa 1, lista padrão. Vou gerar a minha ordem de produção. Minha ordem já está liberada, vou acessar aqui a tela de requisições pela produção. Vou carregar aqui meus empenhos. Vou requisitar os materiais totalmente para essa ordem de produção, tá? Encerrando os empenhos. Ok, os materiais foram requisitados totalmente, a minha ordem está com status requisitada totalmente. Agora eu vou fazer o reporte da produção dessa ordem. Tá, supondo que esse reporte aqui ele vai ser total de 100 kg, tá? Encerrando a minha ordem de produção. Vou salvar. Ok. Confirmei as movimentações. Minha ordem de produção está encerrada. Tá? Agora vamos supor que após o encerramento dessa ordem, logo após o encerramento dessa ordem, eu verifiquei que na verdade esse reporte da produção aqui ele foi feito errado, ele deveria ter sido feito com a quantidade de 90 quilos, ou então eu tive uma devolução aí de 10 quilos, né, que vão ter que ser reprocessados aí dentro da própria ordem de produção, tá, sem gerar uma nova ordem de reprocessamento. Então vamos simular esse cenário aqui, tá? Então vou acessar aqui as minhas movimentações de produção, vou clicar aqui no reporte da produção de 100 kg que foi feito e vou fazer uma devolução desse reporte da produção, tá? Com a quantidade de 10 kg, tá? Nessa devolução aqui. Vou salvar. Tá, o sistema vai gerar uma tela aqui para eu confirmar as movimentações de produção que vão ser geradas. Tá? Então, vou devolver aqui 10 kg da minha bobina sacola plástica. O sistema vai devolver para o estoque em processo aqui a quantidade proporcional aí dos materiais que foram apropriados no reporte da produção. Eu vou salvar. Ok, fiz aqui a minha devolução parcial, uma quantidade de 10 quilos, tá? Aqui mesmo eu já posso perceber que a minha ordem 51, ela não está mais encerrada, né? Porque ela sofreu uma devolução parcial. E meu saldo aqui continua, agora é 10, né? Porque a minha quantidade planejada era de 100, eu reportei 100, devolvi 10. Então, o sistema entende aqui que você ainda pode reportar mais 10 quilos nessa ordem, né, considerando a quantidade planejada. Okay? Agora vamos acessar a nossa apuração. Então vamos lá para a tela SPED Fiscal Bloco K. Vou aproveitar aqui a apuração de novembro. Vou processar
essa apuração, processei e vou fazer o download do arquivo. Ok, fiz o download aqui do arquivo, vamos localizar a nossa ordem de produção aqui na escrituração. Tá aqui ela, é a ordem de produção 51-001, tá? Então, agora vamos entender os destaques aí desse exemplo. A data de conclusão da ordem está vazia, né? Porque a minha ordem ela não foi encerrada, ela quando sofreu essa devolução de reporte, o sistema reabriu a ordem, tá? Então ela não foi encerrada no período de apuração. A quantidade de produção acabada no período de apuração foi estruturada como 90 quilos. Tá? Por que 90? Porque eu fiz um reporte de 100 quilos e depois fiz uma devolução de 10. Tá? Então 100 menos 10 é 90 quilos. E aqui no K235 é importante notar também que a quantidade escriturada aqui no K235 é a quantidade que foi requisitada para a ordem de produção. Tá? Então 40 kg da MP1, 10 kg da MP2 e 50 kg da MP3. Tá? Então essa devolução parcial, ela não, no report, né, ela não impacta aqui a escrituração do K235. Tá? O K235, a escrituração dele é feita com base nas requisições pela produção. Essa quantidade aqui escriturada no K235, ela só é abatida caso eu venha fazer uma devolução de requisição pela produção, que foi o nosso exemplo anterior, né, o exemplo 7. Tá? Então, quando tem devolução de requisição pela produção, a quantidade consumida aqui no K235, ela é a quantidade requisitada menos a quantidade devolvida, ok? Voltando aqui para o nosso artigo, vamos entender os destaques. Tá? O exemplo aqui é similar ao que foi apresentado na nossa base de treinamento. Agora vamos aos destaques. Né? A data de conclusão da ordem não foi escriturada, porque a ordem não foi concluída no período de apuração. E a quantidade da produção acabada foi escriturada com valor de 90 quilos, né, no K230. Essa quantidade ela foi calculada descontando as movimentações de devolução de reporte da produção realizadas no período de apuração e vinculadas às movimentações de reporte da produção também realizadas no período de apuração.